Sabe, a história de uma linguagem de programação não costuma ser épica, mas a do JavaScript, essa é outra história. A trajetória dela é quase um espelho, sabe? Reflete as grandes jornadas da nossa própria história, com a mesma curiosidade, a mesma ousadia, a mesma transformação que moldou o mundo como a gente conhece. E é isso que a gente vai desvendar agora, como isso foi acontecer. E olha só, tudo começa aqui, com esse número, 10 dias. Pensa bem, em 1995, um cara chamado Brandon Ikes criou a base de uma tecnologia que hoje move o mundo digital inteiro. E ele fez isso em só 10 dias. Parece impossível, né? Então, essa é a grande pergunta que a gente vai tentar responder. Como é que uma faísca de 10 dias pôde literalmente remodelar o mundo? Porque, olha, a criação do JavaScript não foi só um lance técnico, não. Foi um ponto de virada, um momento chave para a nossa civilização digital. E teve a mesma força, a mesma pegada de outras grandes revoluções que a gente já viu na história. Para a gente entender o impacto real disso, vamos fazer umas viagens no tempo, buscar uns paralelos na história. A gente começa com aquela faísca do gênio, sabe? E depois, com o desafio de transformar essa genialidade em algo gigante. Vamos pensar, por exemplo, no Leonardo da Vinci. Ele não acordou um dia e, pintou a Mona Lisa. Não. Ele começou com uns esboços pequenos, estudando anatomia, fazendo experimentos. Então, o código inicial do Brandon Ikes foi a mesma coisa. O objetivo era super modesto, validar formulários na web. Uma coisinha simples, quase boba, né? E aí que está o ponto principal. Os maiores legados, as coisas que realmente mudam o jogo, elas não nascem de um plano mirabolante. Geralmente, surgem de uma fagulha, uma faísca criativa para resolver um problema pequeno, ali, do dia a dia. É como plantar uma semente sem saber direito que árvore gigantesca vai nascer dali. Só que a genialidade de uma pessoa só vira uma força que transforma o mundo quando ela ganha escala, né? Pensa na Revolução Industrial, que usou máquinas e vapor para virar a sociedade de cabeça para baixo. Então o JavaScript seguiu um caminho parecido. Ele virou uma espécie de fábrica digital. E os frameworks que a gente conhece hoje, tipo React, Vue, Angular, eles são as máquinas dessa fábrica. São as ferramentas que permitem construir coisas super complexas como se fosse numa linha de produção global. Ok, agora a comparação fica ainda mais profunda. A gente vai deixar de ver o JavaScript como uma fábrica e começar a enxergá-lo como uma daquelas forças da natureza, sabe? Como fogo ou a eletricidade, coisas que moldaram a nossa própria existência. E para entender isso, a gente precisa falar de um conceito-chave, o impacto desproporcional. O que é isso? É quando uma invenção que parece simples, tipo dominar o fogo, acaba gerando consequências gigantescas, transformadoras, que vão muito, mas muito além do que se imaginava no início. E essa foi, tintim por tintim, a jornada do JavaScript. Começou validando um formulário. Depois, passou a fazer umas animações básicas nas páginas. Daí, evoluiu para criar interfaces super complexas. E hoje? Bom, hoje ele é um motor de economias digitais inteiras. Um impacto, completamente desproporcional àquela origem humilde. O que nos leva a outra comparação poderosa, a eletricidade. O JavaScript hoje é como se fosse a corrente elétrica da web. É uma daquelas infraestruturas invisíveis, sabe? Tá em todo lugar. É tão fundamental que a gente só se dá conta da importância dela quando acaba a luz. Ou seja, quando o JavaScript falha e o mundo digital inteiro para. Beleza, agora vamos mudar um pouco o nosso foco. Porque o mais interessante não é só o que a tecnologia faz, mas quem ela dá o poder de fazer as coisas. Chegou a hora de falar sobre a democratização da criação. Porque, no fim das contas, o verdadeiro poder de uma ferramenta, aquele que dura, não é o que ela cria, é quem ela empodera. É sobre dar a capacidade de criar para mais gente. É exatamente a mesma lógica da prensa de Gutenberg, lembra? Que tirou o monopólio da informação das mãos dos escribas e espalhou o conhecimento? O JavaScript fez algo muito parecido no mundo digital. Ele derrubou as barreiras. De repente, qualquer pessoa com um computador e um navegador podia aprender, criar e mostrar seu trabalho para o mundo inteiro. E as consequências disso, nossa, são gigantescas. De repente, um novo talento pode surgir do nada de qualquer lugar do mundo. Uma equipe pequena, de garagem, pode criar algo que alcance uma escala global e bate de frente com as gigantes do mercado. A criatividade vira valor econômico de forma direta, de um jeito que, simplesmente, não era possível antes. Então, quando a gente junta todas essas peças, um padrão começa a ficar muito claro. A saga do JavaScript, no fundo, não é sobre código. É sobre a gente, sobre o legado humano e sobre um padrão de inovação que se repete de novo e de novo ao longo da história. E é aqui que tudo se encaixa.
como um quebra-cabeça. A faísca criativa, Laje da Vinci. A escala massiva da Revolução Industrial. O impacto gigante do fogo. A infraestrutura invisível da eletricidade. E, claro, o poder de democratizar tudo da prensa de Gutenberg. A história do JavaScript é um microcosmo de tudo isso. Reflete cada um desses momentos históricos. Então, qual é a grande lição disso tudo? É uma lição que vale para qualquer época. Ideias que parecem pequenas, que nascem ali da necessidade de resolver um probleminha, podem crescer e se tornar a fundação sobre a qual o futuro inteiro vai ser construído. E, do ponto de vista econômico, a conclusão é forte. O JavaScript deixou de ser só uma ferramenta há muito tempo. Hoje, ele é um dos principais motores de lucro, de inovação e de riqueza no mundo. É a prova final de que, na nossa era, o código é um dos ativos mais poderosos que existem. Tudo isso nos deixa com uma última pergunta, uma provocação final. Quando a gente olha para essa jornada inacreditável, que saiu de uma faísca de 10 dias e virou um pilar da economia mundial, a gente não tem como não se perguntar: qual será a próxima faísca de 10 dias?